Bom dia, pessoal. Todo mundo consegue me escutar bem? Bom, antes de começar, eu queria agradecer imensamente a diretoria do CRF Paraná, que me recebeu, assim, muito bem, tá? Muito obrigado. Parabenizar vocês pelo Dia do Farmacêutico e por estarem aqui, né, num sábado de manhã. Sei que não é fácil, tá? Casa cheia. Não é fácil de fazer isso. Então, como o nosso tempo é curto, vamos direto para o conteúdo. Eu tomei primeiro a liberdade de mudar um pouquinho o título da palestra. Eu troquei pelo consultório farmacêutico como eu fiz, tá? Que fique claro, foi uma experiência minha que deu certo, tá? Então, eu já levei em alguns cantos aí do país essa experiência e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês. Para isso, eu preciso falar um pouquinho da minha história bem resumidamente. Vocês viram lá meu mini currículo, que é óbvio, papel, mas na prática como que foi? Eu me formei lá em 2013, e em 2014 eu tive a oportunidade de trabalhar no interior. Alguém aqui é do interior? Acho que todo mundo vai concordar comigo. No interior, quando a cidade é pequena, toda cidade tem um doutor que cuida de todo mundo, do filho, da neta, da família inteira. E em muitos casos, esse doutor da cidade é o farmacêutico. Concordam? Então, minha primeira missão pós-formado foi trabalhar em uma farmácia que tinha esse doutor. Então, acho que para um recém-formado é, assim, uma missão bem complicada. Ok, fui lá, fiz a pós-graduação em farmácia clínica. Em toda a aula eu levava um bloquinho para anotar ideias do que eu poderia fazer dentro da minha farmácia, dentro do meu consultório, para melhorar esse atendimento, que já era muito mais próximo, né? No interior, isso acredito que a relação paciente-farmacêutico e outros profissionais de saúde também é muito mais próxima. Fiz um mestrado e lá no meu mestrado, dentro das unidades básicas de saúde, que eu avaliei 400 pacientes, 400 consultas farmacêuticas, mais ou menos, eu percebi o quanto é importante o papel do farmacêutico frente ao paciente, frente à saúde, frente ao uso correto de medicamentos, a saúde no geral. Então, eu trouxe resumidamente alguns dados que eu coletei junto com esses pacientes para a gente entender o cenário. Talvez nada do que eu fale aqui seja novidade para a gente, tá? Vamos lá, o que eu encontrei dentro dessas 24 unidades básicas de saúde, dentro desses 400 pacientes atendidos? Praticamente metade das prescrições que esses pacientes recebiam continham problema de legibilidade, problema antigo, né? Não preciso nem ficar tocando nesse ponto. Quando eu perguntava para o meu paciente quanto ele pensava entender ali, quanto ele entendia da condição de saúde, do uso de medicamentos, sobre como ele deveria tomar, como ele deveria se portar, 69% deles relataram que sabiam que tomavam o medicamento corretamente, que a condição de saúde dele era controlada. E quando a gente avaliava por meio de um score, na realidade só 46,9% deles realmente tinham esse entendimento de forma suficiente. Quando eu perguntei sobre a orientação que esses pacientes tinham com relação à terapia... Estou na frente de vocês? Com relação à orientação que esses pacientes tinham sobre a terapia, sobre a condição de saúde, 20% deles relataram sair da unidade de saúde sem nem uma informação. 0. Então, ele chegava na unidade, era atendido pelo médico, tá? Recebia até 13 medicamentos, tá? A prescrição, recebia lá do farmacêutico os 13 medicamentos e saía sem nenhuma informação. Pergunto para vocês... Tem alguma condição do meu paciente de hoje conseguir fazer o uso correto dos medicamentos dele, adesão à terapia, controlar a condição de saúde dele, sem um profissional acompanhando? Tá? Outro dado legal é que a gente conseguiu calcular quanto cada medicamento dificultava o entendimento do paciente. Então, cada medicamento adicionado à prescrição dificultava em 4,2% a chance do paciente entender. Olha o meu paciente com 13 medicamentos, multiplica pelo 4,2%. Não, ele não vai entender. Ok, temos colegas da hospitalar aqui? Tá, a minha apresentação vai ser bem voltada para a comunitária, mas eu quero que os colegas da hospitalar enxerguem a farmácia comunitária como um braço, tá? Como um companheiro para a gente
chegar sempre naquilo que a gente pensa da referência e da contrarreferência, que é o ideal que a gente busca e que na prática a gente não alcança. Tá? Então vamos lá, vocês concordam comigo que dentro desse cenário que os meus pacientes se apresentam, esse paciente não vai controlar a condição de saúde dele, vai retornar para o sistema de saúde cada vez mais complicado, necessitando de um atendimento mais complexo, que requer mais gastos, mais tempo ocupando o leito, e a gente chega na situação que a gente tem hoje, de superlotação, e aí eu vejo todo mundo discutindo, é superlotação por falta de hospital, por falta de médico, por falta de outros itens mais, e a gente nunca pensa nisso. Será que o nosso atendimento lá na atenção básica está sendo efetivo? Então eu quero que vocês comecem a pensar nisso. E por que nós, farmacêuticos, somos os profissionais que podem, de fato, trabalhar nisso, ajudar, e aqui eu já coloquei os colegas da hospitalar também, tá? Nós somos 221 mil, tá? Dados de 2018 do CFF. Em farmácias, tá? Comunitárias, quase 90 mil. Pergunto para vocês, qual outro profissional que o paciente tem acesso, que ele chega dentro do estabelecimento de saúde e conversa a hora que ele quer? Vou ilustrar para vocês a farmácia. Entrem numa farmácia. Quem que está lá no fundo, louco para fazer alguma coisa legal, atender um paciente, resolver um problema? Nós, né? Na unidade básica de saúde, quando você entra, a porta de entrada, o que tem logo na frente? A farmácia. Tá? Então, eu acredito que nós trabalhando juntos, tá, colegas da comunitária com a hospitalar, inclusive isso foi tema de um meeting que nós fizemos lá em Campo Grande, tá, a respeito desse contrabalanço aí entre as duas áreas, para a gente começar a trabalhar junto. Entrando na questão aí, então, de consultório. Temos várias legislações, mas eu separei essas que, ao meu ver, são as que o farmacêutico que vai trabalhar como clínico, dentro do consultório, ou em outros âmbitos, deve pegar e ler, deve saber. Tá? Sei que é um saco ler, né? Mas a gente precisa saber até onde a gente pode ir, o que podemos fazer para a gente não pisar fora da linha. Tá? Então, RDC 44 lá de 2009, todo mundo acho que já conhece, de boas práticas, tá? Que fala lá sobre os serviços farmacêuticos também. Quero dar um enfoque nisso. Todo mundo lembra, ou já leu, ou sabe, quais serviços a RDC 44 contempla? Aferição de pressão, glicemia, perfuração de lóbulo, temperatura, nebulização, pequenos curativos. Todo mundo está vendo que está tendo uma revolução, está tudo mudando. Hoje é só isso que a gente faz? Dentro das farmácias, dos consultórios, que seja, em qualquer âmbito? O que a gente tem de novidade? Podem falar alto. Exames remotos, vacinas. Tá? Vocês perceberam que a RDC 44 não acompanha a atualização, né? Isso acho que é claro para todo mundo. Então eu já deixo aqui, para quem falou aí, testes laboratoriais remotos. Tá? O primeiro passo aí para a atualização, tá, dessa RDC está aqui. Diálogo setorial sobre Point of Care Testings, tá? Que são os testes rápidos. Então, quem aí faz uma maratona de Netflix no final de semana, troca por isso daqui. São 8 horas, tá, de conteúdo só falando disso. Setor regulado, setores de farmácias, de laboratórios, tá? Então, um material bem rico, tá? Disponível no YouTube. 585 e 586, nem preciso falar, acho que todo mundo que está aqui tem interesse por essa área, pelo menos ouviu falar dessas legislações, tá? Então, 585 de atribuições do farmacêutico, atribuições clínicas, tá? E lá dentro dela a gente tem que essa legislação, que é atribuição do farmacêutico determinar parâmetros bioquímicos, fisiológicos, com fins de acompanhamento de farmacoterapia, rastreamento em saúde, avaliação periódica dos resultados, tá, das intervenções. E como que a gente faz isso? Só fazendo pressão arterial, glicemia, perfuração de lóbulo auricular, temperatura. Não dá, né? Ficou para trás a RDC 44.
Resolução 586, tá? Que fala sobre a prescrição farmacêutica, vai ser tema da próxima palestra, então não vou entrar muito nela, mas obrigatoriedade de ler, tá? Por favor, deem uma olhadinha nela. 13.021, Lei do Ato Farmacêutico, tá? Ela obrigou aí a presença do farmacêutico dentro do estabelecimento de saúde, enquanto ele estiver ali em funcionamento, né? E além disso, ela transformou, assim, deu o nome de fato da farmácia do estabelecimento como estabelecimento de saúde, e não mais um simples comércio. RDC 98, tá? Critérios para enquadramento dos MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição, que também é tema da próxima palestra. E a instrução normativa número 11, que é a lista de MIPs, certo? Então, obviamente que tem algumas outras legislações que a gente precisa ler, porém, o cerne de tudo está aqui. Tá? Posso deixar o material resumidinho com a comunicação para mandar para vocês, tudo separadinho, e depois vocês dão uma olhada com mais calma. Mas vamos lá falar de serviços farmacêuticos conforme o arcabouço lá do Conselho Federal. Hoje em dia, quando a gente fala de consultório, todo mundo quer ter aquele consultório bonito, maravilhoso, com ar-condicionado, né? Cheio de paciente. E a gente quer fazer a coisa mais complexa possível, que é a gestão da condição de saúde. Só que vocês viram lá nos meus dados do mestrado que a gente não está fazendo nem isso daqui? Será que realmente eu preciso ter um consultório lindo, maravilhoso, fazer algo muito complexo, pensar muito longe, só em revisão de farmacoterapia sempre, sempre, sempre? Acho que não. Tá? Então, comecem a pensar que não necessariamente eu preciso ter o meu consultório para eu atender meu paciente bem, para eu prestar informações, para eu ser um farmacêutico clínico. Tá? Comecem no balcão, comecem na beira do leito, comecem onde for, tá? Comecem por isso, educação em saúde, tá? Isso é papel de todos os profissionais. Aqui eu destaco, principalmente para quem está na comunitária, o uso de especialidades farmacêuticas complexas, que são aqueles medicamentos que requerem uma técnica maior de preparação, de uso, tá? Que a gente escuta aqueles casos mais bizarros possíveis dos pacientes usando os medicamentos de forma incorreta. Tá? Então, é só um enfoque que eu deixei aqui. Rastreamento em saúde. Vou falar mais à frente, mas para mim é o caminho que traz o paciente até o consultório. Tá? É por isso que houve esse boom aí dos testes laboratoriais remotos, dos autotestes. Tá? Então, a gente vai falar mais à frente sobre isso, mas o rastreamento é importantíssimo. Eu vou trazer alguns dados de hipertensão e diabetes para a gente ver o quão importante é isso, tá? O rastreamento e acompanhamento dos pacientes já diagnosticados e a necessidade de diagnosticar os que estão por aí perdidos, né? Manejo de problemas de saúde autolimitados, né, que são aquelas condições agudas que vão ser tratadas na próxima palestra. Enfoque na prescrição. Dispensação. Quem aqui é de drogaria? Quem aqui é de SUS? Farmácia do SUS aí, sistema público? Quem faz dispensação? Com orientação, questionando, sabendo quem é o paciente que você está entregando, investigando as condições de saúde dele e da doença dele. Tá? Isso é dispensação, é entrega com orientação. Colocar a caixinha lá com o braço para fora da grade, assim, achando que o paciente vai te morder, não. Tá? Isso não é dispensação. Então, isso já entra lá naqueles dados que eu mostrei no começo para a gente se atentar. Vamos começar a fazer isso, fazer do básico. Serviços relacionados à farmacoterapia, tá? Aqui já entra um serviço um pouquinho mais complexo, da conciliação, revisão de farmacoterapia, que é o que eu estou trabalhando agora no doutorado, monitorização terapêutica e, por fim, a gestão da condição de saúde, tá? Onde eu preciso usar tudo isso daqui, que é menos complexo, para trabalhar com o meu paciente. Tá?
Então, o que está acontecendo hoje? Eu vi aqui, principalmente no Paraná, várias farmácias com consultórios lindos, maravilhosos, só que sem pacientes. Tá? Então, a gente está, muitas vezes, querendo começar de trás para frente. A gente está deixando de fazer o básico que a gente deveria fazer e querendo fazer algo muito complexo. Tá? E acredito que todo mundo pensa assim, o farmacêutico gosta de coisa complexa, né? De procurar pelo em ovo, de quero fazer o que é difícil. E às vezes o problema do paciente está aqui, ó. Simples, e a gente deixa passar. Tá? Falando de implementação, para quem já fez projetos, trabalhou aí com outras coisas, isso é análise SWOT, tá? Simples, básica, então a gente levanta pontos fortes, tá? Isso eu posso estar considerando os meus concorrentes ou o próprio ambiente interno de onde eu estou trabalhando. Pontos fortes, tá? Quais vantagens eu tenho ali para colocar o meu serviço em prática, implementar o meu serviço. As barreiras, que aqui a gente vai ter que trabalhar para melhorar. As oportunidades que eu vou ter implementando ali esse serviço. E as ameaças. Como que eu fiz? Esqueci de contar, mas desde o ano passado eu fiz alguns treinamentos internos, tá? Em 3 farmácias, aí uns 600 não. Bastante farmacêutico, tá? A gente trabalhou mais nessa parte de capacitação. Primeiro a gente fez a avaliação nas farmácias pequenas, eu consegui sentar a equipe inteira e fazer essa análise SWOT, tá? Para a gente trabalhar na capacitação de toda a equipe, tá? Não estou falando de farmacêutico. Toda a equipe, tá? Trabalhando na capacitação para a gente desenhar um serviço, implementar, colocar o serviço para andar e a partir daí fazer ajustes, tá? O que eu já puxo o gancho e digo para vocês? Não se faz um consultório consolidado do dia para a noite, tá? A minha história lá no meu consultório foi de 4 anos. Eu demorei 2 para eu conseguir falar que realmente era um consultório. Tá? Então, quem vende a ideia de que é fácil, de que é só montar e amanhã está cheio de paciente, você ganhando dinheiro e você realmente sendo o que a gente pensa que é fazer tudo isso, tá? Não vi ser tão fácil assim com todo mundo que eu conversei até hoje. Tá? Então, a gente sempre está fazendo ajustes, sempre está mudando a forma de pensar, mudando a forma como oferece o serviço. E a partir daí, desses ajustes, a gente passa a determinar metas. Tá? Mas sem falar aí de coisas muito complexas, a primeira coisa que a gente tem que entender, nós somos capazes. Tá? De todos os farmacêuticos que passam pelo treinamento, no final sempre tem um grupo que vem falar, mas eu acho que eu não consigo. Não sei se eu consigo sentar na frente do paciente e desenvolver todo o meu conhecimento. Nós somos capazes, tá? Acreditem nisso. Obviamente que a gente não vai sentar na frente de um paciente e fazer tudo, e a gente também nem tem que resolver tudo para ele. Tá? A gente sempre vai elencar prioridades. Tá? Aqui, levem de uma forma figurada, tá? Vou tentar explicar, mas transformar clientes em pacientes, principalmente para quem está em drogaria. Tá? Comece a tratar todo mundo que entra ali na sua farmácia como alguém que precisa de cuidado. Por mais simples que seja a compra, a condição de saúde, o problema que ele te apresenta, coloque o cuidado farmacêutico em prática, em todos os atendimentos. Tá? Investir em conhecimento. Não temos como fugir disso. Estudar, 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 estudar. Tudo muda, tá? A legislação muda, a diretriz muda todo ano. O que era certo no passado, hoje talvez já não seja mais. Então, fiquem atentos, a gente tem que estar estudando sempre. Transformar e modernizar os serviços farmacêuticos, tá? A prestação, os procedimentos farmacêuticos. Isso não quer dizer que vocês tenham que gastar dinheiro. Tá? Vou falar sobre o que é o modernizar. É a forma de prestar o serviço. Fazer com que os pacientes entendam o serviço. Isso é fundamental, tá, gente? Lá no interior, quando eu trabalhava, a pergunta que eu mais escutava era:
Posso trazer todo mundo aqui para você atender? Você faz tudo, atende tudo, pede exame, faz não sei o quê? Calma. O seu paciente tem que estar bem ciente do seu papel na condição de saúde dele. Você tem que fazer ele entender que você trabalha junto com os outros profissionais de saúde. Tá? Não adianta vestir a capa do super-herói e querer resolver tudo. Não é assim. Temos os braços, todo mundo de mão dada, tá? Médico, nutricionista, educador físico, qual profissional de saúde quer que seja, pode ajudar a gente. Tá? E transformar todas as indicações que vocês ali fazem, de certa forma, sem responsabilidade, sem um registro, em prescrições. Quem aqui já fez uma prescrição na prática? Quem aqui já dispensou uma dipirona, por exemplo? Comecem a colocar na prática, coloquem no papel para ver o tanto que é difícil. Tá? A gente às vezes critica tanto as prescrições que a gente recebe e na hora de fazer a gente não consegue fazer, trava. Tá? Então, comecem a colocar essas coisas em práticas. E por que para mim o procedimento farmacêutico é algo muito importante dentro do consultório, dentro da prática clínica? Vocês conseguem interpretar esse slide? O meu paciente chega relatando os problemas dele e por meio de procedimentos farmacêuticos eu consigo transformar o que ele me relatou em dados objetivos. Vocês conseguem ilustrar essa situação na cabeça? Meu paciente chega falando que está com febre. Qual procedimento eu posso utilizar para transformar esse dado subjetivo em um dado objetivo? Uma aferição de temperatura? Ou eu pergunto para ele, você prefere paracetamol ou dipirona? Não, né? Então, quando eu tenho as ferramentas dentro do meu consultório, dentro do meu atendimento, obrigatoriamente eu tenho que fazer isso. Tá? Eu tenho que transformar o que ele me relata em um número, em algo palpável, em algo que, depois do meu atendimento, eu consiga ter um feedback daquilo que eu fiz, da minha intervenção. Tá? Então, sempre falo que o farmacêutico clínico que trabalha aí dentro do consultório tem que ser muito criativo. Tá? Porque a gente tem que transformar isso num número, numa medida, em algo que eu consiga depois saber realmente se minha intervenção teve resultado ou não. Então, quando a gente fala, vou falar dos serviços básicos, que eram os que eu trabalhava, tá? Eu fazia aferição de pressão, glicemia, perfil lipídico, avaliação corporal. Era isso. Aí, aplicação de digitáveis, os demais também. Enfim, aferição da pressão arterial e glicemia somente, é isso que eu tenho que fazer com o meu paciente? Quando eu falo que eu fazia só isso, parece muito básico, né? Ah, mas isso todo mundo faz. Será? Quando você presta esse tipo de serviço, você investiga a história do seu paciente, tá? A história da doença dele, quais medicamentos ele usa, como ele está se sentindo. Você realiza os procedimentos de forma correta? Será que todo mundo aqui afere a pressão da forma correta? Vou mostrar um dado ali na frente que vocês vão se assustar. Criar diários de acompanhamento, tá? Lá dentro da minha farmácia, até quando eu vendia o glicosímetro, mesmo que o paciente não fosse acompanhar comigo, eu fazia questão de que ele tivesse um diário e me trouxesse toda semana, todo mês que seja. Tá? Eu tenho que ter um elo, uma ligação com o meu paciente de alguma forma. Emitir resultados. Tá? Não sei se é a realidade aqui do Paraná, mas ainda vejo muitos farmacêuticos prestando procedimentos e não entregando o resultado para o paciente. Tá? Faz uma glicemia e fala, ó, seu João, deu 98, tá? Volta semana que vem. Registrem, é direito do paciente, tá? A gente precisa fazer isso por legislação e se eu não registrei, eu não fiz. É sempre assim, tá? Uso de escalas para determinar risco, tá? Investigar lesões. E aqui eu já trago a importância do papel do farmacêutico atuando ali com os pacientes hipertensos, tá? Dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 61,8% dos pacientes têm conhecimento de que tem hipertensão. Tá? Então, eles sabem. Aqui a gente já perdeu quase 40% que tem, mas não sabem. Então, por aí. Então, já entra a importância do rastreamento.
Só 48,9% tem acesso ao tratamento, está com tratamento ativo, porém, nem 20% estão com a condição controlada. E aí, o que está acontecendo no meio dessa história? De certa forma está tendo diagnóstico, de certa forma estão tendo acesso aos medicamentos, e só isso do controle da condição? Quem que pode ajudar nisso aqui? Acho que a gente tem uma boa parcela aí para ajudar e também de culpa, né? Então, a gente tem que pensar nisso, fazer uma autoavaliação de como a gente está trabalhando também. Olha esse dado, quando eu perguntei para vocês se vocês realmente fazem os procedimentos de forma correta. Isso é um estudo da JAMA, tá? Lá de 2017, que avaliou residentes médicos quanto ao procedimento de aferição de pressão. Acreditem, só um de 159 acertou os 11 passos de aferição de pressão. E a média deles foi de 4,1 acertos, de 11. Isso é bom? São os profissionais que estão diagnosticando. Lá nos Estados Unidos. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas pelo menos igual aqui, com certeza vai ser a realidade. Tá? E acredito que isso não seja só com os médicos, tá? Com todos os profissionais de saúde. Então, quando a gente vai trabalhar em treinamento em company lá, eu tenho um checklist com 24 passos. E aí a gente faz o procedimento de aferição e o farmacêutico só está preparado para manejar paciente quando ele acerta 80% do checklist. Por quê? Porque eu preciso ter padronização nos procedimentos. Além de fazer de forma correta, principalmente dentro de uma rede, todo mundo tem que fazer o mais igual possível. Tá? Não adianta o paciente ter um atendimento aqui de uma forma, atravessar a cidade e lá na outra farmácia ele ser atendido de outra forma. Tá? Então, busquem padronização. Quanto aos pacientes portadores de diabetes, tá? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o 4º do ranking. Tá? Previsão para 2040 de 23,3 milhões de diabéticos, sendo que o diabetes é o 3º maior fator de causa prematura. Atrás de quem? Hipertensão e tabagismo. Quais dessas condições que estão aqui nesse slide que a gente consegue trabalhar dentro da nossa farmácia, do nosso consultório, onde quer que seja? Todas. A gente pode fazer muito pelo nosso paciente? Sim. Outros serviços que eu prestava dentro do meu consultório. Acompanhamento aos pacientes obesos ou que buscavam perda de peso. Comecei com esse instrumento muito moderno, muito caro, tá? R$1,50, na verdade eu nem paguei, eu roubei da minha avó. Desculpa, avó, mas começou tudo com isso, tá? E logo depois eu comprei a balança de bioimpedância, tá? Então, ali só com a fita a gente consegue fazer IMC, circunferência abdominal, relação cintura-quadril, cintura-estatura, muitas coisas, muitos procedimentos. E aí com a balança, IMC, gordura corporal, músculo esquelético, metabolismo basal, idade corporal e o mais importante, gordura visceral. Tá? Quem aqui já fez uma avaliação ou já trabalhou com a balança de bioimpedância? Resultado legal, né? Dentro do consultório isso daqui vira uma febre, principalmente no interior. Tá? Esse é o aparelho que eu usei na época, tá? Que eu importei, o CardioCheck. Então, qual que era a minha situação lá? Tinha um laboratório na cidade, ele demorava 2 dias para entregar um perfil lipídico. Era R$80, R$90. Eu importei o CardioCheck, tá? Que fique claro, diferente, tá? Laboratório de exame de teste rápido. Estou comparando preços, não questão do teste. Colesterol total, frações, glicemia em 90 segundos. Na época eu trabalhava em parceria com 2 médicos. Custava para mim R$30 o teste de custo, tá? Colocando insumo, colocando o material que eu gastava, o tempo de trabalho do farmacêutico, aluguel do espaço que eu estava usando, tá? Então, 30, e sendo que lá no laboratório eles cobravam de R$80 a R$90. Eu comecei a fazer por 60.
onde que os médicos mandavam os pacientes? Na farmácia ou no laboratório? Para um rastreamento rápido, vai lá na farmácia e faz. Deu alguma coisa errada ou suspeita, aí vai para o laboratório. Tá? Então, isso aqui, na época, eu conseguia, nos primeiros meses, eu fazia 20 testes, 20 a 30 testes por mês, numa cidade de 7 mil habitantes. Tá? Então, foi algo assim que, para mim, ali eu percebi, falei, está indo para frente. Mas hoje, a gente já tem outras ferramentas. Trouxe essa para ilustrar, mas nós temos no mercado diversas outras, tá? Que é um aparelho multiteste, certo? Que faz uma infinidade de testes, inclusive essa marca é daqui de Curitiba. E eu me assustei que quando eu cheguei aqui, fui dar aula em pós-graduação, pouquíssima gente conhecia. Tá? Então, lá no Mato Grosso do Sul, esse aparelho fez muito sucesso. Tá? Bom, ferramentas facilitadoras, tá? Na época que eu fiz, eu usava planilha de Excel, registrava separado tudo por pasta. Hoje, o nosso Conselho Federal de Farmácia nos dá uma mata aí, né? Que é o Registre. Alguém aqui já fez cadastro no Registre, já usou, já viu mais ou menos como que é a interface dele, tá? Anotem. Deem uma olhada. É um programa de registro de serviço de atendimento, tá? Básico, mas que já melhora muito ali as condições para a gente trabalhar, tá? Emissão de resultado, registro dos procedimentos, histórico do paciente, evolução de paciente. Então, dá para a gente começar muito bem utilizando ele. Tá? Temos também o Clinicar, tá? Do professor Cassiano, acho que todo mundo já conhece esse programa. Quanto a ferramentas facilitadoras para prestação de informações, eu ainda hoje uso o UpToDate, é uma ferramenta paga. Tá? É uma ferramenta médica, né? Onde a gente tem tudo muito atualizado. Sim, por exemplo, se você entrar agora para procurar um assunto sobre hipertensão, atualizou semana passada. Tá? Então, a gente assina ele como estudante, ele sai quase R$700 a anuidade. E aí as demais que a gente encontra, Medscape, Drugs.com, Micromedics, tá? Que vão muito bem. Tá? A gente tem acesso a informações, checagem de interação de medicamentos. Então, isso daqui já facilita muito a nossa vida no consultório. Tá? Entendam que, para atender um paciente, eu não preciso saber tudo. Eu tenho ferramentas facilitadoras exatamente para isso. Tá? É muita informação para a gente ter na cabeça. Para frente, tá? Quando eu falei de modernizar os serviços farmacêuticos, vou dar o exemplo da minha aferição de pressão lá, que custava R$4. Eu fazia aferição de pressão, pesava meu paciente, media a altura, utilizava essa calculadora aqui, tá? Que é do IMC, e a gente já vê a condição do paciente de peso, ela já gera um resultado dando dicas de alimentação e o que o paciente precisa fazer. Esse formulário de Framingham, tá? Que gera um resultado de risco cardiovascular. Então, olha a minha aferição de pressão. O paciente chegou, peso, altura, repouso, aferição, procedimento correto, uso da calculadora, falava com o paciente sobre hábitos de saúde, alimentação, usa a calculadora de Framingham e fala sobre o risco cardiovascular. É isso que eu estou falando, modernizar o serviço. Tá? Não é ter o aparelho mais bonito, mais caro, tá? Uma máquina que faz tudo. Não, simplesmente isso. Outra ferramenta que eu sempre acho legal, alguém aqui trabalha com pacientes pediátricos? Na área de pediatria? Sim? É uma calculadora, tá? De parâmetros fisiológicos ali, principalmente, pediátrica. Tá? Então, ela ajusta os valores. Já utilizou? Tá? Então, para quem não conhece, for trabalhar, os parâmetros de aferição de pressão, por exemplo, para um paciente pediátrico, não é o mesmo. Então, essa calculadora aqui ajuda a gente a ter esse parâmetro. Mas, onde que está tudo isso? Diretriz, tá, gente?
Está lá na diretriz o link, é só a gente ler, olhar o link, clicar e mexer. Calculadora de estratificação de risco cardiovascular, diagnóstico de hipercolesterolemia, que fique claro, nós não fazemos diagnóstico, tá? Isso daqui é para a gente enviar um resultado mais completo ao encaminhar o meu paciente, certo? Já vai com o resultado pronto. E outras calculadoras e formulários que eu desenvolvi lá durante um tempo no consultório, tá? Então, de risco cardiovascular, a FIND-RISC, DLQI, tá? Que a gente usa em dermato, PHQ-9, tá? E aí vários outros. Isso vocês podem desenvolver, tá? A gente tem lá, vamos trabalhar com papel, é legal também. E aí a gente registra. Além disso, materiais de apoio. Vocês estão percebendo que a gente tem um monte de coisa na mão? Quem aqui usa disso aí que eu falei, já usou? Tá? A gente tem tanto material que fica lá e a gente acaba não usando. Tá? Então, curso do Profar tem as apostilas lá no site do Conselho Federal. Tá? Os guias de prática clínica que dão um embasamento assim, fenomenal para você trabalhar com o seu paciente. Tá? Obviamente que quando a gente vai aplicar a prática, a gente, né, faz da forma na sequência, na forma que a gente se adapta mais. Cuidados farmacêuticos na atenção básica, que inclusive o exemplo citado no caderno, 4, se não me engano, é da implementação aqui de Curitiba, tá, que inclusive eu vim acompanhar antes de começar o meu mestrado. Alguns outros livros, materiais, tá? Guias da Abrafarma. Já saiu um guia novo, mas por aqui a gente consegue ter uma noção ali da implementação de serviços, como fazer, os procedimentos básicos. Só cuidado com os parâmetros, tá? Alguns já estão um pouquinho desatualizados. Então a gente tem aferição de pressão, parar de fumar, perda de peso, autocuidado, imunização. Então, é uma base muito boa para a gente ali estar colocando em prática no nosso consultório. Gente, lembrem-se. Vocês lembram do que eu falei? Não se faz um consultório consolidado do dia para a noite. E hoje que eu percebo, eu passei no meu consultório mês passado, antes de vir para cá. Virou um escritório. Quem faz a diferença ali frente ao paciente é o farmacêutico. Tenham isso em mente, tá? Você pode ter a estrutura que for, colocar o consultório mais bonito, se o farmacêutico não quiser levar aquilo para frente, não vai para frente, tá? Lembrem-se que o reconhecimento aparece com o tempo, a gente tem que fazer um serviço bem feito. Lembrem-se da questão da padronização dos procedimentos, tá? Padronização do atendimento, por favor. E lembre-se que ser um farmacêutico clínico é cuidar do seu paciente. No consultório ou não, tá? Aí eu vejo muito farmacêutico falando, mas eu não tenho consultório, como que eu vou fazer? Nunca esperem a condição ideal, que ela nunca vai chegar. Depois você vai ter o seu consultório e vai falar, eu preciso de tal coisa. Vai ter a tal coisa, eu preciso de outra coisa. Nunca vai ter a condição ideal. Faça com o que você tem nas mãos, tá? Lembrem-se também que farmácia clínica não é status, é ação. Então, seja um farmacêutico clínico de ação, que cuide, que realmente se preocupa com o seu paciente, que realmente tenha ligação com os outros profissionais de saúde e que realmente faça tudo isso funcionar. Tá? Não é fácil fazer funcionar. Digo de cara para vocês. Em teoria parece fácil, que é chegar, montar e está tudo certo. Não é bem assim. Tá? Bom, deixo aqui os meus contatos, tá? Ficou combinado que a gente vai deixar um tempinho para perguntas agora no final, por isso que não deixei muito aberto para a gente conversar. Meu e-mail, tá? Eu sou lá da Comissão de Farmácia Clínica do CRFMS, agora chama Grupo Técnico, Facebook e o Descomplicando a Farmácia Clínica, que eu queria falar rapidinho para vocês, que surgiu numa madrugada de estudos onde eu não consegui encontrar material. Tá recente isso daqui. Eu não consegui material, eu falei, vou começar a compartilhar meu drive com o pessoal na internet.
Então, eu fazia um post, colocava um link do meu Drive. Fazia um post, colocava um link do meu Drive. Então, por hora, ele está um pouquinho estagnado, porque o doutorado me sugou até a alma. Mas, enfim, agora de fevereiro para frente ele vai voltar ativa. Tá? Então, tem algum conteúdo lá sobre educação em saúde, sobre procedimentos farmacêuticos. E, então, peço para vocês que deem uma olhadinha lá. E a gente trata dessa forma bem simples, de forma bem entendível, tanto para o farmacêutico, para o paciente, para quem busca tirar dúvidas. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer novamente. Primeiro, deixar aberta perguntas, mas já deixo o meu agradecimento. Dizer que foi um prazer estar aqui falando um pouquinho, mesmo que rápido, né? E eu queria deixar aberto para dúvidas. Tá? Se alguém tem alguma curiosidade, pode falar. Pera. Bom, para o pessoal que está online, ela perguntou como que foi a transição ali do serviço gratuito para o serviço pago. Foi bem engraçado, foi até natural. Tá? Eu comecei a prestar esse serviço, e eu não contei a história de que eu também trabalhei na capital, eu tentei levar esse atendimento do interior para lá. E olhem que engraçado, eu tomei uma advertência dentro dessa rede. Porque eu levava o meu paciente para dentro do balcão e quando eu terminava o atendimento eu levava ele até o carro. E hoje é a mesma rede que eu dei treinamento ano passado inteiro, então muito engraçado. Mas enfim, essa questão de cobrar, chega uma hora que é natural. O paciente ao final do atendimento te pergunta, quanto foi seu serviço? Eu não cobrava, eu escutei isso 1, 2, 3, eu falei, caramba, acho que está na hora. Coloquei R$2, R$3, R$4. Então, é isso que eu falei. Foi um processo lento. Mas que realmente, ao final, se solidificou. Não via ninguém reclamando. Tá? Mesmo aqueles que não tinham condições. Obviamente que eu atendi muita gente de graça. Muita, muita, muita. Tá? Mas foi mais ou menos assim. Aí, quando eu coloquei o teste de perfil lipídico, principalmente, eles já estavam bem habituados a pagar. E quando é um teste, eles já estão mais acostumados a pagar. Tá? Então, é aquilo que eu falo. Eu vejo ainda muitos farmacêuticos que são relutantes nessa questão de cobrar. Tá? Mas se você faz um serviço da forma que eu dei o exemplo ali, por exemplo, da ferição de pressão, um atendimento que vai durar aí 15 minutos, que seja R$4, é muito dinheiro. E, por outro lado, tem alguns farmacêuticos que falam, mas eu não vou fazer isso tudo só por R$4. Mas aí você afere a pressão, faz a avaliação corporal, faz um teste de glicemia, daqui a pouco você está cobrando sua consulta, que no meu caso eu cobrava só o retorno, tá? R$30. Enfim, no final do atendimento você tem R$100 ali do paciente. Tá? Então, é o que eu falo, às vezes a gente quer pensar muito complexo, muito grande, e esquece do pequenininho, do básico. A gente tem que entender que isso, apesar de estar vindo desde 2013, ainda está engatinhando. Tá? Nem a gente está entendendo muito bem, né? O que é isso, até onde vai, como isso vai continuar. Mas, enfim, eu acho que tem que ser, de certa forma, um processo natural. Tá? Lá na rede que a gente treinava, os farmacêuticos tinham abertura para fazer o primeiro serviço gratuito, tá? Para mostrar para o paciente como realmente era aquele serviço que ele ia pagar no próximo atendimento. Tá? Então, comigo foi natural. Eu acredito que nas redes é um pouquinho diferente, porque eles colocam e já tem que ali realmente fazer girar dinheiro. Tá? Então, acho que o caminho mais fácil é dessa forma. Tá? Gente, alguém? Pode falar. A questão, como que é seu nome?
A Fabiola perguntou sobre a questão de pedidos de exames laboratoriais. De acordo com a legislação, nós podemos fazer pedidos para acompanhamento de farmacoterapia, rastreamento. Nada de diagnóstico, cuidado. Tá? Se meu paciente está com a condição sendo tratada, posso pedir o exame. Tá? Para rastrear, eu uso os exames que eu tenho dentro da minha farmácia, caminho ao médico. Nesse caso, poderia sim ser pedido. Tá? Isso. Manda. O grande problema hoje, vou te falar a verdade, a maioria dos pacientes que realmente fazem todos os exames, eles têm plano de saúde. E os planos de saúde ainda não cobrem os pedidos realizados por farmacêuticos. Tá? Então, vai depender muito da gente avaliar a condição financeira do meu paciente, se ele realmente vai estar disposto a fazer, mas é pedido uma prescrição. Aceita? Sim. Nunca tive problema. Sim, nunca tive problema. Tá? Pode ser que algum laboratório vá questionar, mas aí você tem embasamento agora todo teórico e legislativo para explicar que sim, a gente pode pedir. Tá? Mas a gente ainda tem esse entrave com os pacientes aí que têm o plano de saúde. Tá? Porque não tenho conhecimento de algum plano de saúde que já esteja cobrindo isso. Acredito que não tenha. Tá? Mas acredito que logo mais, futuramente, a gente consiga sim. Essa é outra questão. A gente até comentou. A gente enfrenta hoje, de certa forma, uma falta de padronização nas exigências entre as cidades. Tá? E uma cidade, lá comigo, quando eu peguei o CardioCheck, eu fui à vigilância e falei, ó, eu comprei esse aparelho, mostrei o certificado, estou autorizado a usar? Tá. Falei, então me dá um documento assinado que está autorizado. Me deram, eu usei. Lá em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, já foi outra conversa. Aconteceu a mesma coisa e eles recolheram todos os aparelhos. Tá? Não tem algo específico ainda. Tá? Alguns lugares estão funcionando por liminar. Se não me engano, em Minas, fizeram uma legislação estadual que realmente está em vigor e está funcionando. Mas, assim, está em aberto. Eu perguntei para algumas pessoas daqui do Paraná e disse que está funcionando o serviço, eles estão sabendo que está acontecendo, mas não estão tendo problemas. A vigilância não está recolhendo mais, não está mais proibindo. Então, vai muito de região para região. Tá? Isso é complicado, porque até com questão ao consultório, ao serviço que você presta, em alguns lugares você consegue fazer uns, em outros não. Tá? Com a balança de bioimpedância, alguns farmacêuticos já tiveram problema. A gente não tem nada de legislação específica falando se pode ou não. Tá? Então, se a gente se embasar lá na 585, que é de atribuições clínicas, a gente consegue encaixar tudo isso daí de serviço que a gente está falando. O grande problema é o não acompanhamento, a não atualização da RDC 44, tá? Que a gente está tanto esperando. Certo? Tá. Ela perguntou quanto à entrega o registro do resultado dos testes rápidos, autoteste. Bom, vou falar de quando eu estava dentro do meu consultório, que eu realmente trabalhava ativamente. Hoje eu faço revisão de farmacoterapia exclusivamente. Quando eu estava trabalhando com o CardioCheck, na época não tinha Clinicar, o registre, se tinha, eu era desinformado e não usava, e eu criei um modelinho meu, tá? Da minha farmácia, com a minha logo, com as informações. A gente tem um modelo padrão no CFF de registro, e ao final a gente coloca que este exame não tem fins diagnósticos, tá? Para rastreamento e acompanhamento, e emite o resultado para o paciente.
Tá? Então, eu fazia o teste lá no computador, colocava o resultado, carimbava, assinava e entregava para o meu paciente. E deixava um registro no meu computador. Isso. Tá? Porque eu não trabalhei com essas ferramentas facilitadoras. Tá? Eu separava por pastas, mas aí eu deixava, tem que deixar tudo registrado, né? Tá? Então, eu fazia dessa forma. Mas hoje é muito mais fácil. Os sistemas emitem de forma automática. Você coloca o resultado, ele já gera ali o resultado. Tá? Tudo bem? Sou Maldonado, do Conselho Federal de Farmácia. Alguns esclarecimentos importantes. A resolução, a RDC 44, está sendo revisada. Provavelmente, em março do próximo ano, estamos com uma nova RDC 44. E para não deixar passar, porque me chamou a atenção, a 344 da Anvisa, ela teve origem numa resolução nossa, 357. Então, nós fomos pioneiros na época que fizemos essa resolução. Paraná participou muito, Valmir foi um dos pioneiros, e Zubioli, que era muito interessado na época, nós fizemos a resolução 357. Se vocês olharem ela, no escopo é um pouco o que a 44 fala, mas nós fizemos um acordo com a Anvisa e nós editamos renovamos a 357 por 2 vezes para que a Anvisa aceitasse a nossa resolução e nós conseguíssemos ter a 44. Em relação a 3021, que é a lei que transforma o estabelecimento comercial em estabelecimento de saúde, farmácia, e coloca como responsável técnico farmacêutico, foi uma luta de todos os conselhos regionais, Conselho Federal de Farmácia, porque a gente ia perder a farmácia para o comércio. Semana passada nós estivemos no Ministério da Saúde com o secretário da Saúde lá em Brasília e nós tivemos uma notícia muito boa. Eu acho que o Alex vai gostar de ouvir isso. O secretário, ele é oncologista e ele nos diz, quando pisamos o gabinete dele, ele falou assim: olha, farmacêuticos, pelo amor de Deus, me olhem como um amigo, porque eu não trabalho sem farmacêutico clínico. A farmacêutica dele, que trabalha com oncologia com ele, é uma farmacêutica clínica, e ele diz assim: o que eu quero a partir daqui é que a gente faça as coisas juntos, que façamos tudo que nós vamos trabalhar daqui para frente. Nós vamos fazer um acordo institucional para ajudar a Secretaria e inserir os farmacêuticos dentro do Sistema Único de Saúde como um plano de cargos de farmacêutico clínico, que não existe. Então, essa é uma coisa assim que casualmente fomos chamados e está funcionando, estamos trabalhando muito bem. Em relação ao que você diz sobre consultório farmacêutico, o consultório farmacêutico é uma consequência da atividade que o farmacêutico vai começar a fazer. E aí, quando você diz por onde começar, gente, comece na sua casa. Comece com sua mãe, com seu pai, com seus filhos. Porque nós, infelizmente, nós não fomos colocados de frente com o paciente quando entramos na faculdade. Demoramos para nos familiarizar com esse ambiente de saúde. 86% de todos os farmacêuticos egressos das universidades brasileiras começam seu primeiro emprego em farmácia. Então, 86% é um número muito grande. E a única coisa que eu acrescentaria ao que você acaba de falar é que, pelo amor de Deus, não deixe de estudar. Você já disse isso, mas não deixe de estudar o seu livro de farmacologia, pelo amor de Deus. Que a gente esquece, e essa é a nossa Bíblia. Sem farmacologia a gente não faz nada. E nós somos os únicos que temos domínio da farmacologia. Farmacocinética, pelo amor de Deus, não esqueça. E aí, só fazendo uma piada no final, me desculpa tomar teu tempo, procuramos numa certa ocasião, eu estou falando uns 8 anos atrás, uma pessoa no Brasil que fosse expert em fazer
perfurar a orelha. Nós não encontramos. Tinha um único profissional farmacêutico no Rio de Janeiro que sabia exatamente com procedimento operacional e tudo como se fazia. Não conseguimos conversar com ele. Nós temos 221 farmacêuticos, 221 mil, e nós tínhamos um único farmacêutico que podia nos ajudar nisso. Era uma matéria técnica. Todo mundo faz, mas faz porque tem que fazer. A coisa é diferente quando você tem que padronizar, e quando tem que escrever, e quando tem que validar, etc, etc. Então, gente, outra coisa interessante, por 2 anos, nós, Conselho Federal de Farmácia, colocamos a Micromedics de graça para todo mundo. Agora que nós não temos como mais fazer isso, nós perdemos, ficou ruim. E nós não usamos, Off-to-Date é muito bom para médico, rápido, mas farmacêutico está usando o Lexicomp. O Lexicomp já engloba muitas outras coisas, mas tecnicamente falando, com grau de evidência, etc., e trata muito melhor da parte da farmacologia e do acompanhamento farmacoterapêutico. Por favor, me desculpa, muito obrigado. Gente, só complementando essa questão que ele falou do trabalho junto com o médico, antes eu colocava como barreira essa relação entre farmacêutico e médico. Hoje eu já não coloco dentro das minhas aulas, da minha palestra, como uma barreira. Tá? Eu, dentro do mestrado, nas unidades básicas, devo ter me relacionado ali com 50 médicos, mais ou menos, e não tive problema com nenhum. Tá? Lá no meu consultório, eu trabalhava com os cubanos na época, não tive problema, os outros médicos também. Tá? Hoje, trabalhando aqui no mestrado com revisão, também não tive problemas com médicos, eles já estão muito mais abertos, e é o que ele falou, um médico que trabalha com farmacêutico clínico do lado nunca mais quer largar. Tá? Porque é muito mais fácil de se trabalhar. Tá? Dentro do mestrado eu tive situações até de fazer consulta junto com o médico dentro do consultório. Tá? Então, experiências legais. Temos tempo para mais alguma pergunta? Alguém? Você utiliza alguma ferramenta, tipo método dado, alguma coisa assim, ou na sua consulta mesmo você vai mais livre, e daí só transforma os dados subjetivos em objetivos? Porque eu só queria mostrar se você tem uma lógica, ou você fez algum material para isso. Ela perguntou sobre o método de consulta. Eu sempre falo que quando a gente fala de teoria, treino é treino e jogo é jogo, né? Depois de um certo tempo, você faz da sua forma. Obviamente que no começo eu seguia vários procedimentos. E quando a gente vai olhar, é uma ordem cronológica um tanto quanto natural no atendimento. Então, hoje, nos atendimentos, vai depender muito do paciente, como ele está se sentindo, se precisa ser mais rápido, qual é o problema que ele traz. Então, no começo, com certeza. Tá? Com certeza. Mas aí também a gente tem que tomar cuidado com o problema de ficar muito engessado, querendo fazer o... Tá? É aquilo que eu falei, a gente não precisa abraçar o mundo de uma vez. Tá? Começa fazendo de pouquinho. Faz uma orientação, depois entra na farmacoterapia, pensa no rastreamento, numa outra condição de saúde do seu paciente. Tá? Não precisa ter um consultório prestando todos os serviços disponíveis. Tá? É o que eu sempre falo, quando o pessoal quer montar e fala, não, quero colocar tudo. Eu falo, calma. Tá? Você vai se frustrar porque algumas coisas demoram muito tempo para funcionar. Então, comece pelas certeiras. Tá? Então, e sempre do básico. Tá? O arroz com feijão sempre casa muito bem em qualquer lugar. Tá? Pode vir aqui. É só uma pergunta mais filosófica. Sim. Né? Lá atrás, no começo, a gente falava o farmacêutico está muito centrado no medicamento. Vamos mudar o nosso foco para o paciente. Aí veio toda essa resolução da atenção farmacêutica. Você acredita que a gente está tirando
Boa pergunta. Tá, deixa eu tentar resumir para o pessoal que está no online. Ela perguntou sobre a questão da gente estar dando muito enfoque aos procedimentos e deixando um pouquinho de lado os medicamentos. Mais ou menos isso? Se a gente corre o risco. Somente. Modernizou. Certo. Está deixando mais uma vez as necessidades que o paciente tem relacionadas ao medicamento. Exatamente. Eu entendo o que você pensa e concordo. Porém, no meu dia a dia, eu sempre tento casar as duas coisas. Principalmente hoje no doutorado, que eu trabalho exclusivamente com farmacoterapia. Aí a gente tem que pensar em duas coisas. Numa drogaria, vou dar o exemplo, que é, ainda mesmo sendo estabelecimento de saúde, necessita de um retorno financeiro. A forma mais fácil de se iniciar, de dar o passo inicial, são pelos procedimentos. Tá? E aí entra a questão da capacitação da equipe, principalmente dos farmacêuticos, para não deixar de lado essa questão. E aí eu vou ilustrar bem. Tem muito farmacêutico que vai lá, faz o procedimento bonitinho, a hora que vai para o balcão, esquece que é farmacêutico clínico, né? E aí derrama tudo. Então, sim, tá? É algo que a gente tem que tomar cuidado. Óbvio que tudo se complementa, mas o atendimento incompleto, quando eu falei lá daqueles serviços farmacêuticos, tem muito de farmacoterapia e a gente não pode esquecer. Tá? Na educação em saúde tem isso. Tá? Então, eu dei o exemplo da educação em saúde, que a gente deixa de lado, mas, de fato, a gente não pode esquecer disso. Tá? Corremos o risco, sim. Tá? E quando está em evidência, todo mundo quer morder uma fatia, né? Então, a gente, principalmente, como o Maldonado falou, é exclusivo nosso esse conhecimento, a questão dos medicamentos, da farmacoterapia. A gente só tem que aplicar isso ao cuidado ao paciente. Tá? E não esquecer das nossas raízes, com certeza. Tá? Deu? Gente, novamente, muito obrigado. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, rapidinho, passando um pouquinho de experiência prática. Tá? Fico à disposição, quem quiser entrar em contato, precisar de materiais, dúvidas, pode mandar. Tá? Então, muito obrigado novamente e que o evento seja aí repleto de conhecimento para vocês. Tá? Muito obrigado.